Abílio Diniz mais perto do São Paulo, isso pode render parcerias no futuro. No vídeo de hoje do canal do Nicola explico essa história. Quero falar também a respeito de Suzuki e Corinthians. Por que o torcedor corintiano está tão animado com a perspectiva de um novo patrocínio? Bora falar também sobre o Palmeiras, que anda apavorando os argentinos. E o Flamengo, que admite interesse em Wendel, ex-jogador do Fluminense, hoje no Zenit, mas pode perder nas próximas horas o Vidal para o Boca Juniors. Vídeo eu vou contar também sobre novidades do Fluminense, as últimas do mercado, tudo que rolou dentro de campo na quinta-feira, além de uma série de outras notícias. Você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Para dar uma força pro canal é só apertar o botão de joinha, apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e, se puder, compartilhar o vídeo. Você também ajuda bastante, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Brasino 777, casa de apostas esportivas que oferece o melhor bônus do mercado, 300% de bônus. Para participar é super simples, quero mostrar para vocês os jogos desse sábado no Campeonato Brasileiro. Empate entre Fluminense e Corinthians paga R$ 3,35, tem também Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Flamengo, esse com empate a 3,15, Ceará e Inter com empate a 3,20, além de Palmeiras e Atlético Paranaense com vitória alviverde, pagando R$ 1,37. Você não vai ficar fora dessa, né? Bem simples. Pega o link que está no comentário fixo ou aponta o seu telefone celular para esse QR Code que eu estou mostrando na tela. Já faz seu cadastro agora mesmo na Brasino 777 e aproveita o bônus de 300%. Para aproveitar é bem simples, só usar o código Nicola300. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o São Paulo fez 4-2 na Universidade Católica no Chile, mas o resultado nem foi a coisa mais marcante da partida, e sim as 3 expulsões de atletas do São Paulo, Caleri, Nestor e Igor Vinícius. Só concordei com a expulsão do Rodrigo Nestor, arbitragem desastrosa. Embora São Paulo, com a vitória por 4-2, tem a classificação encaminhada, joga em casa podendo perder por até um gol de diferença. Já o Atlético Goianiense, também na Sul-Americana, perdeu por 2-0 para o Olímpia e se complicou. Na Libertadores, o Fortaleza recebeu o Estudiantes em casa e ficou no empate em 1-1. Vai precisar empatar fora para levar a decisão para pênaltis ou vencer o Estudiantes na Argentina, aí ficou mais complicado. Só para fechar o giro de notícias ligadas a resultados, nessa quinta-feira o América fez 3-0 no Botafogo, jogo pela Copa do Brasil, partida de ida das oitavas, complicando demais a situação de Luiz Castro e do Fogão. Por falar em Botafogo, John Textor admitiu via Twitter que pensou na possibilidade de contratar o Neymar, mas a chance, a probabilidade é de apenas 2%, pelo menos foi dessa forma que o dono do Botafogo tratou sobre o assunto no Twitter. Seguindo com o giro de notícias, contar que João Pedro, lateral direito do Corinthians, deixou o timão nessa quinta-feira, se encerrou o contrato dele, que tinha duração de 1 ano. João Pedro havia chegado como contrapeso na negociação do Roger Guedes, não foi bem, só 8 partidas em campo e agora está liberado para procurar novos clubes. Para fechar o giro de notícias, contar que o Santos se livrou de Augusto Galvão, meio atacante que pertence ao Real Madrid, ficou por 1 ano emprestado ao Santos, não atuou nenhuma vez no time principal e custou quase R$ 1 milhão entre salários, direitos de imagem e luvas. Um dos piores negócios recentes da história do Peixe, mesmo não envolvendo grandes cifras. Gastar 1 milhão com um atleta que nem sequer foi utilizado no time principal demonstra o tamanho desse erro. Para completar, Alan Franco, volante que pertence ao Galo, renovou seu contrato com o time mineiro. Novo vínculo só termina em dezembro de 2024, embora ele continue atuando fora e está emprestado ao Tajeres. E a última, o Ceará anunciou a contratação de John Vasquez, atacante colombiano, 27 anos de idade, estava no Deportivo Cali e chega por empréstimo com opção de compra até o fim de 2023. Bora para as notícias propriamente ditas, começando com o Fluminense, que depois de uma longa novela espera nas próximas horas anunciar a contratação de Marrone. O Flu no primeiro momento havia feito uma proposta ao Midland da Dinamarca de empréstimo gratuito. O Midland queria empréstimo com obrigação de compra. As partes cederam, o Fluminense ofereceu 300 mil euros ou 1 milhão e 600 mil reais pelo empréstimo de uma temporada e a tendência é que o acordo saia. O Marrone já havia se acertado com o Flu há alguns dias. Por falar no Fluminense, queria contar que o Flu tem 16 atletas em fim de contrato. Hoje, 1º de julho, inicia-se o segundo semestre e também o momento em que atletas cujos contratos terminam em 31 de dezembro já podem assinar um pré-contrato para deixar os seus clubes a partir de 1º de janeiro sem custos.
Flu tem 16 atletas nessa condição, embora a maioria seja de jogadores do Sub-20 e do Sub-23. No time principal são só 5. Com destaque para o goleiro Fábio, é o único titular absoluto dessa relação. Os demais são o goleiro Muriel, que está completamente fora dos planos, o Lucas Claro, que é reserva, embora venha jogando com alguma frequência, o Matheus Ferraz, que está fora da lista de preferências do Fernando Diniz, e por último o volante Wellington, que já foi titular absoluto, tem bastante prestígio com o Diniz, mas nesse exato momento não está jogando. Nonato é o novo titular da posição. Algum deles faria falta? Torcedor do Flu, use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora a respeito do Boca Juniors. Imprensa argentina cravando que o Boca fez uma oferta de 3 anos de contrato para Arturo Vidal e espera anunciar o chileno nos próximos dias. O contrato teria duração de 1 ano e meio, prorrogável por mais 1 ano e meio. Vidal, que há bastante tempo declara a vontade de jogar no Flamengo, só que o Flamengo tem demorado para tomar sua decisão. A grande verdade é que há uma queda de braço entre departamento de futebol e outros departamentos no Fla. Marcos Braz e Bruno Spindel querem o Vidal, que já declarou, deixou bem explícito a sua intenção de jogar no Flamengo. Outros departamentos do Flamengo são contrários, entendem que o atleta de 35 anos de idade teria um custo alto, cerca de R$1.200.000 por mês, enfim. Diante dessa queda de braço, o Flamengo vai postergando sua decisão e agora corre o risco de perder o atleta para um rival sul-americano. De acordo com a imprensa argentina, existe otimismo para que o Boca possa anunciar o Vidal em breve. Embora tenha um ponto importante. O Boca já ultrapassou, ou melhor, já atingiu o limite de 6 estrangeiros permitidos pela legislação argentina. Para contratar o Vidal, o Boca precisaria obrigatoriamente abrir mão de um estrangeiro. A chegada do Vidal ao Boca independe da classificação do time para a próxima fase da Libertadores. Como o contrato é longo, o Boca tem planos para o volante chileno, mesmo se cair na competição internacional. O empate 1-0 com o Corinthians deixou o Boca ligeiramente favorito. O Boca joga agora em casa, precisando de vitória por qualquer placar. Você gostaria do Vidal no seu time do coração? Quero saber sua opinião. Use o espaço para comentários. Opine. Bora falar agora sobre Suzuki e Corinthians. Uma das perguntas que eu mais recebi durante o programa do Nicola dessa quinta-feira foi sobre a possibilidade de a empresa de motos e carros se transformar numa patrocinadora alvinegra. Esse questionamento muito grande se deu porque a Suzuki apareceu em todo o conteúdo ligado a Yuri Alberto. Aí eu fui checar essa história com o pessoal do Corinthians para entender o que há de verdade. Será que o Corinthians está com um novo parceiro comercial? Vale lembrar que 2 patrocinadores deixaram recentemente o Corinthians. A Mercado Bitcoin e a Towns, aquela questão para lá de polêmica, dos 18 milhões de reais que até agora não foram pagos. Legal contar para vocês que o acordo entre Corinthians e Suzuki é pontual, é específico para a divulgação do material da chegada do Yuri Alberto. Não há nenhuma vinculação até esse momento para a utilização da marca da Suzuki na camisa. Isso pode mudar? Claro que pode. E depende basicamente do desempenho do torcedor corintiano ao aceitar todo o material proposto ou publicado relacionado à Suzuki. Se a empresa perceber que há um retorno bastante grande, é bem provável que procure o departamento de marketing do Corinthians e avance nas tratativas por um patrocínio maior. Nesse primeiro momento foi algo pontual, ligado exclusivamente à divulgação de imagens e de uma entrevista. O Yuri Alberto, inclusive, é perguntado sobre carro, se ele gosta de carro e tal. Ele responde: sou grande fã de carros e estou interessado em um carro da Suzuki, um 4x4. Fez até aquela propaganda básica, certamente também já chegou faturando um tum-tum. Para fechar, muita gente também perguntando sobre uma possível reunião entre o Luan e o Vitor Pereira, que poderia ter mudado a situação do meio atacante. Chequei com uma fonte minha no Parque São Jorge e a pessoa afirmou que continua tudo absolutamente igual. Ele participou normalmente do treino e não deve ir para o confronto contra o Fluminense. Se isso acontecer, será o 20º jogo consecutivo em que o Luan nem se senta no banco de reserva, só para você entender o moral do meio atacante que custa R$800 mil por mês. Para fechar sobre o Corinthians, quinta-feira importante em relação a João Vitor. Timão se debruça na possibilidade de vendê-lo nos próximos dias. São 3 os interessados: Porto, Benfica e Sevilha, e o Corinthians deixou bem claro: quem pagar mais leva o zagueiro de 23 anos de idade. Seguindo com o vídeo de hoje, bora falar sobre os argentinos que estão apavorados com a fase do Palmeiras. Verdão, que é o único 100% na Libertadores da América, foram 6 vitórias na fase de grupos e mais uma vitória, 3-0 contra o Cerro Porteño na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, jogo no Paraguai. 7 jogos, 7 vitórias. Foi o suficiente para que o Olé
jornal argentino que sempre gosta de zoar os brasileiros, fazer uma reverência ao futebol praticado pelo Verdão. A frase estampada pelo Olé é a seguinte, abre aspas: o bicampeão desfila pela Libertadores. O Palmeiras goleou o Cerro por 3-0 como visitante e já tem um pé e meio nas quartas de final. Algum time conseguirá pará-lo ou o tri é inevitável? Interrogação. Vale lembrar que o Palmeiras já é o atual bicampeão da Libertadores e nunca, mesmo com as duas campanhas de título, nunca havia sido tão regular quanto atualmente. Fase espetacular do time que já tem 28 gols marcados, só um a menos do que em toda a campanha da temporada passada. A defesa também espetacular, são só 3 gols sofridos. É um Palmeiras que, sob o comando do Abel Ferreira, só não venceu em um país na América do Sul, a Colômbia. Esse é o único país em que ainda falta vencer. Para completar, tem uma constatação importante. Com o Palmeiras confirmando o favoritismo e o Galo também, o Atlético empatou com o Emelec na partida de ida no Equador. Deveremos ter Palmeiras e Atlético Mineiro nas quartas de final, antecipando um duelo que foi da semifinal do ano passado. Desse confronto deve sair o favorito do lado esquerdo da chave da Libertadores para a final do campeonato. E você? Quem é seu favorito para a Libertadores? Usa o espaço para comentários, beleza? Seguindo por aqui, quero falar a respeito do Flamengo e o interesse no volante Wendel. Só 24 anos de idade, aquele jogador formado no Fluminense, que teve muito tempo no Sporting, hoje é jogador do Zenit. Temporada bem bacana, a última, é titular absoluto por lá, 34 jogos, 4 gols e 4 assistências. Ele, assim como o Claudinho, o Malcom e o Douglas Santos, se apresentou, está treinando com o Zenit e cogita ficar no clube mesmo com o impedimento do Zenit de disputar a Liga dos Campeões da Europa. Como campeão nacional, ele teria esse direito. Foi uma punição que a FIFA impôs aos clubes russos. Pois bem, o Flamengo, antes mesmo da saída do Andréas Pereira, que se tornou oficial nas últimas horas, já havia procurado o representante do Wendel. A ideia era mostrar a intenção de contratar o Wendel e entender as condições de negócio. Se dependesse só do Flamengo, o negócio seria por empréstimo, mais ou menos como o Corinthians conseguiu em relação ao Yuri Alberto. Um empréstimo eventualmente com colocação de algum jogador, um empréstimo com alguma compensação financeira. O Flamengo não gostaria de gastar dinheiro para contratar em definitivo o Wendel, pelo menos nesse primeiro momento. As negociações estão só em fase inicial e o grande problema rubro-negro nessas tratativas diz respeito ao interesse de clubes da Europa no atleta. O Wendel, que já passou pelo futebol português, já deixou uma boa impressão por lá, deve receber ofertas para compra em definitivo nos próximos dias. A boa notícia para o torcedor do Fla nesse episódio é que o Wendel gostou da chance de voltar ao Rio de Janeiro para ficar mais perto da família e para jogar por um clube que disputa basicamente todos os títulos dos quais participa. O Flamengo quer 2 volantes. Já havia a intenção de contratar um volante antes mesmo da saída do Andréas Pereira. Com a saída do Andréas, que vai jogar, que voltou para o United e será recolocado no Fulham por algo na casa dos 13 milhões de euros, o Flamengo vai precisar urgentemente de 2 atletas para a posição. Um deles seria o Vidal, mas diante da demora já começo a cogitar a chance de o rubro-negro perder a negociação mais simples de todas. E além do Vidal, haveria a necessidade de um outro atleta para essa função. Só para arrematar, é legal também lembrar que o Flamengo contratou recentemente 2 jogadores que estavam na Rússia. O Pablo, zagueiro, que veio do Lokomotiv, e o Ayrton Lucas, lateral esquerdo, que veio do Spartak Moscou. Gosto bastante do Wendel, acho que caberia legal. 24 anos de idade, bastante bola e futuro pela frente. Bora fechar o vídeo para trazer informação exclusiva. No meio do mês de junho, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, deixou o país e foi até a Itália. Perguntei para ele: Júlio, o que você vai fazer lá? Não posso falar, não quis dar muitos detalhes. Pois bem, conversando com um, conversando com outro, consegui descobrir que Júlio Casares esteve na Itália a convite de Abílio Diniz, um dos homens mais ricos do país, que foi dono do Pão de Açúcar, comemorou lá o seu aniversário e o aniversário da sua esposa. E reuniu uma seleta galeria de convidados, só a nata do país, no que diz respeito à parte financeira, ou atores, atrizes, gente famosa, gente chique, né? Estiveram, por exemplo, nessa festa Roberto Setúbal, a família Tranchese, a Ana Raia, a Maitê Proença. Quem cantou para todos esses convidados foi a Marisa Monte. Enfim, uma baita festa. Não é aquela festa qualquer, é uma baita festa. E o Júlio Casares esteve lá a convite do Abílio Diniz. Foi uma reaproximação importante entre as peças. Uma das perguntas que eu mais recebo de torcedores são paulinos é se o Abílio em algum momento pode colocar dinheiro no São Paulo. A resposta continua sendo não, como eu já havia dito para vocês. Mas essa reaproximação, a presença do Júlio no aniversário do Abílio na Itália, acabou por permitir que algumas conversas avançassem.
E nesse exato momento o Abílio tenta ajudar o São Paulo de outra maneira. Como? Ele está em busca no mercado de amigos dele que possam ser capazes de investir dinheiro no São Paulo ou garantir patrocínio. São as duas alternativas, as duas possibilidades que estão sendo trabalhadas nos bastidores. São Paulo aceitaria de bom grado novos patrocinadores, assim como também está em busca de gente que queira colocar dinheiro para investir no clube em troca de outras situações e ações no futuro. Você pode ter exploração de atletas, enfim, você pode ter uma infinidade de alternativas. O Júlio Casares deixou bem claro para o Abílio toda a dificuldade financeira pela qual o São Paulo passa, muito reflexo daquilo que Leco, Raí e Pássaro deixaram enquanto comandaram o Tricolor, dívidas extraordinárias. Só o Daniel Alves ganha, por exemplo, R$472 mil por mês e será assim durante os próximos 4 anos e meio. Diante desse cenário, qualquer dinheiro é super bem-vindo. Nessa semana, inclusive, o São Paulo conseguiu a aprovação no seu conselho deliberativo de 3 empréstimos bancários que vão totalizar R$25 milhões. Se o Abílio trouxer novas receitas, São Paulo vai estar mais perto de buscar reforços. E o Tricolor precisa de um goleiro, de um zagueiro, de um volante, de um meio atacante e de um atacante de velocidade. Se ainda der para encontrar um centroavante que possa ser o reserva imediato do Caleri, o São Paulo vai tentar. Tudo, obviamente, com custos bem baixos, até por causa das dificuldades financeiras. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente volta mais tarde com informações. Se inscreve também no nosso canal de cortes, vou deixar o link na descrição. Fechou? Abraço, tchau!